Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre codependência. A gente começa a se encaminhar então para o final dessa nossa série e no dia de hoje a gente vai falar sobre a convivência com a codependência, porque a codependência emocional ela assim, faz parte de uma gama de transtornos como a dependência química, como a dependência alcoólica, que a gente fala de recuperação. A gente não fala de cura, a gente não fala de remissão de sintoma, a gente fala de recuperação e a gente fala de consciência, quer dizer, a gente despertar essa consciência para quando tiver prestes a escorregar na casca de banana e entrar numa nova relação de codependência, perceber a sintomatologia emocional, perceber a forma como a gente se sente diante de determinadas respostas dadas pelas outras pessoas dentro de um relacionamento, para que a gente possa então corrigir os nossos comportamentos e voltar para o centro assim que a gente identificar essa tendência, né? E é muito importante falar disso porque eu tenho, ao longo dos anos, desde que eu comecei a compartilhar, fazem 10 anos, né, que eu recebi o diagnóstico de codependente emocional, compartilhando essa dinâmica de relacionamento. Constantemente eu encontro pessoas que me trazem essa sensação de, puxa vida, né, de novo eu caio numa relação de codependência, de novo eu estou nesse papel, como se o fato de você se dar conta da sua tendência e atuar na recuperação dessa dinâmica fosse o suficiente para nunca mais você se envolver, né, numa relação de codependência. Na verdade, o que a gente precisa fazer é estar atento, principalmente para as nossas emoções, para as nossas sensações, para aquilo que a gente sente diante da dinâmica do outro e identificar momentos em que a gente está novamente agindo como codependente e corrigir o padrão. E nada mais propício para falar, né, sobre esse assunto do que compartilhar uma experiência que eu tive muito recentemente. Aliás, motivo pelo qual esse vídeo aqui no canal tá vindo, acho que fazem 3 semanas, né, que o último vídeo sobre codependência, falando sobre o agressor, veio aqui pro canal. E eu demorei tanto para postar porque eu enfrentei aí alguns desafios na minha vida pessoal. Eu me mudei de casa e nessa mudança, por mais que eu tenha me programado e por mais que eu tenha pesquisado na internet, por mais que eu tenha procurado uma casa que atendesse as minhas necessidades, o que aconteceu foi que a gente teve muita dificuldade em conseguir instalar a internet aqui em casa. E isso foi algo que abalou profundamente as minhas convicções pessoais a respeito desse passo que eu estava dando na minha vida. Eu comecei a questionar, será que eu devo continuar trabalhando com o que eu estou trabalhando? Será que eu devo continuar falando? Porque primeiro era um cortador de grama que estava o tempo todo me calando a boca. Segundo, quando eu preciso da internet para continuar divulgando e propagando a minha mensagem, eu não tenho internet. Então, eu entrei num lugar de questionamento e de dúvida sobre a velocidade em que eu deveria fazer as coisas. E eu adotei, então, o entendimento, né? Na verdade, fez sentido para mim que eu fosse com um pouco mais devagar em tudo, né? Eu, muito provavelmente, se não gravei, ainda vou gravar um podcast falando sobre isso, compartilhando um pouco, né, do que foi esse momento para mim, dessa mudança. Mas o que eu acho importante de compartilhar aqui contigo é o que eu senti em relação ao fato de interromper essa série, de não continuar postando os vídeos da série de forma contínua como eu tinha imaginado num primeiro momento, que foi um profundo sentimento de culpa, né? Então, pensando nas pessoas que estão acompanhando essa série, como que essas pessoas vão entender a codependência, qual será o resultado disso? Será que travar essa série no meio vai fazer com que as pessoas se desinteressem de continuar acompanhando esse conteúdo? Será que as pessoas, assim, em muitos momentos eu me vi com, assim, ai gente, mas coitados, vão ficar sem os vídeos, novamente na posição da salvadora da pátria, como se, assim, essa série do YouTube fosse o suficiente para curar qualquer um da codependência, sendo que eu acabei de compartilhar aqui que a gente não fala em cura para codependência, a gente fala em recuperação, né? É um processo, não é um fenômeno, né? É um processo. E foi muito interessante porque a vida, eu acho que ela sempre traz, né, o aprendizado que a gente precisa e traz aquilo que a gente precisa vivenciar no momento em que a gente recebe. Então foi muito interessante examinar as minhas emoções e as minhas sensações em relação a essa temática da codependência, quando justamente o problema que eu estava enfrentando nesse momento tinha a ver com continuar ajudando outras pessoas, né? Não só com os vídeos aqui da série, mas também com o meu trabalho como um todo. Então, como que eu vou fazer? Tô cheia de projetos aí para frente, para o Portal Despertar, para minha vida, né?
profissional, como que eu vou continuar ajudando as pessoas se eu não tenho uma internet de qualidade? Então, foi muito importante para mim conseguir enxergar esses núcleos de ainda, né, e muita vitimização, o que eu fiz para merecer isso, em alguns momentos muita agressão, né, muita agressividade, muito, puxa vida, caramba, porque nada funciona nesse país e não sei o quê, e lá, porque a culpa, né, isso também foi muito interessante, eu buscar um culpado para essa situação que estava acontecendo, né, então a culpa é do Ricardo, que não verificou direito se tinha internet, se não tinha, a culpa é do corretor, que disse que tinha, a culpa é do proprietário que alugou a casa, que disse que tinha fibra ótica e na verdade não tinha, então foi muito interessante observar todo esse movimento para que eu conseguisse chegar num lugar de virar e falar, não, peraí, o que acontece tá acontecendo isso comigo por um motivo, a autorresponsabilidade, o que eu posso fazer diante dessa situação, como que eu posso me comprometer com o meu processo de me sentir melhor diante desse cenário que está se descortinando na minha vida, né? As plantinhas estão ali atrás, não é por acaso, né? Eu comecei, então, a investir toda a minha energia, toda a minha empolgação, toda a minha motivação que eu tinha para estar vivendo essa casa nova na jardinagem. Foi algo muito positivo para mim, foi algo que me ajudou bastante, estou muito feliz com as minhas plantinhas, me ajudou a segurar a onda e eu acho que me trouxe também uma energia de aproveitar o que eu poderia fazer ao invés de focar naquilo que não estava acontecendo. Enfim, para os assinantes do Portal Despertar, eu gravei um vídeo falando sobre a gratidão na prática, acho que vai ter um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, sobre como foi importante conseguir ter clareza de que eu precisava me dedicar a algo em vez de esperar uma solução milagrosa, ao invés de culpar outras pessoas e sair da posição de culpa, né, por não estar conseguindo continuar com a série no YouTube do jeito que eu gostaria, de ter interrompido, ter ficado 2, 3 semanas sem gravar podcast, sem gravar vídeo, né, é muito interessante observar e essa é a lição de quem se descobre codependente, de quem inicia esse processo de recuperação da codependência, é esse o caminho, de você observar quando que você está de novo incidindo numa mecânica viciada e numa dinâmica prejudicial para si mesmo, se responsabilizando pelo processo de outras pessoas, ou se vitimizando diante das situações, ou agredindo outras pessoas, né, culpando outras pessoas pelos seus problemas, né? Então eu acho que essa é a principal postura que a gente tem que ter diante de uma dinâmica de codependência. Eu me descobri codependente e agora o que eu faço? Como que eu faço para conviver com isso? É através do orar e do vigiar e do desenvolver consciência e autorresponsabilidade a cada passo do caminho. Na semana que vem tem mais vídeos sobre codependência. A gente vai falar sobre o que é necessário de desenvolver efetivamente para quebrar essa dinâmica da codependência. Esteja você onde você estiver, no papel que você estiver, o que você precisa fazer para começar a se... Porque é um processo contínuo, né? É um processo de altos e baixos. A gente pensa muito nesse processo de desenvolvimento pessoal como algo linear. Então, eu vou aprendendo e eu vou fazendo cada vez mais coisas, né? Como se fosse uma linha reta, quando, na verdade, o processo ele é um processo em espiral. Então, é você constantemente revisitar lugares que você já esteve algum dia e ampliar a sua percepção sobre eles. E é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Então, eu espero vocês aqui num novo vídeo no canal. Não deixe de deixar os seus comentários aqui embaixo, de encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que possa fazer sentido e de curtir se você gostou de tudo que eu falei até agora. Beleza? Nos vemos na semana que vem. Namastê e até lá!